O loiro ficou lindo, tá, mami? Tá disputando esses dois campeonatos principalmente. Como foi a vibe da torcida, Gerson? Royal, aqui, Royal. Você falou recentemente, Royal, sobre a cobrança, né? Você até brincou, falou que já enfrentou até tiroteio, né? Quanto mais a cobrança. E hoje você é o titular da posição na Copa Libertadores. Queria que você falasse desse momento, né? Essa boa fase do Emerson Royal, né? Cara, o que eu falei foi simplesmente a realidade. Eu sou um jogador, uma pessoa muito consistente em tudo que eu faço, independente da situação. Eu sei que sempre vai ter adversidades, como aconteceu aqui no Flamengo, no começo, no ano passado. Mas eu sempre tive a cabeça no lugar, eu sempre soube da minha qualidade, sempre soube do que eu podia entregar. Venho fazendo isso, tenho muito que melhorar ainda, tenho muito que evoluir. Estou numa crescente importante, mas vale ressaltar que eu tenho muita margem para melhor ainda e eu vou seguir trabalhando. Royal, você com essa melhora recente agora no Flamengo, você consegue pensar também em seleção, porque você ainda é muito jovem ainda para uma próxima Copa do Mundo? Obviamente, eu sou um jogador que já tive passagem pela seleção muitas vezes, sei sim do meu potencial, sei sim que é uma posição carente, uma posição que está em aberto. Eu vou fazendo meu trabalho, obviamente eu tenho o objetivo de estar na seleção outra vez, mas é só meu trabalho no Flamengo que vai fazer com que isso possa acontecer. Então vou seguir trabalhando firme aí no Flamengo para, se Deus quiser, eu ter essa oportunidade. Que partida sua, uma grande partida. Obrigado. Incorporou o espírito da Libertadores, quartas de finais. Como fazer para continuar desse jeito? Seguir trabalhando como eu sempre faço, não mudo nada, não muda nada do que eu penso e do que eu sempre fiz. Seguir trabalhando forte, aprender com os erros, aprender com os detalhes ali do jogo, algumas situações que não saem tão bem e continuar evoluindo, porque só esse é o caminho para mim continuar crescendo igual eu tô. Royal, o Flamengo foi o time que saiu mais fortalecido entre os classificados pela qualidade do adversário? Não sei se isso é bendito, mas acredito que sim, mas pela entrega do time de hoje. Não só pelo adversário, mas pelo que a gente fez, pela reviravolta que a gente deu durante o jogo. Foi um jogo muito difícil, como você falou. Era um adversário que tem muita qualidade, tem jogadores com muita qualidade, um elenco muito forte. E a gente teve um começo do segundo tempo ali com um pouco de dificuldade, acabamos tomando gol e remontamos um jogo que era muito difícil, então acredito que a gente vem forte aí. Beleza? Obrigado. Ayrton. Aqui. Você que viveu num outro momento, esse momento também de recuperação, né, cara? Em algumas situações falavam do Ayrton Lucas, né, que o Flamengo buscaria até um outro para a posição, e você novamente, cara, fazendo a volta por cima. Queria que você falasse desse momento teu aí, que a torcida tem elogiado bastante. Mais uma volta por cima do Ayrton, né? Cara, sem dúvida, eu estava vivendo um momento muito abaixo, né? Então, essas coisas que a busca de outro lateral, a gente procura não ver, né? Mas eu continuei forte, né? Treinando, porque eu sabia que ia receber a oportunidade e eu tinha que estar preparado, porque nesse momento a gente não dá para relaxar, né? Então, quando o time precisa, a gente precisa estar bem também, não só mentalmente, mas dentro de campo. A gente procura ajudar ao máximo a equipe e fico feliz de estar correspondendo à altura e fico feliz pela classificação hoje. Aproveitando, já falando sobre o jogo de hoje, a torcida foi um combustível ali a mais para vocês. Queria saber, todo lance ali, vocês vibrando ali junto com a torcida, quanto foi fundamental esse apoio hoje aqui da Nação Rubro-Negra no Maracanã? Cara, a gente é um time que tem muita qualidade, né? Então a gente, junto com a torcida, a gente correndo um pelo outro, é o nosso diferencial. E hoje foi mais uma festa que a torcida fez. Então a gente fica feliz. A torcida merecia essa classificação. Nós também como equipe. Então a gente fica feliz de estar conquistando mais uma classificação aqui dentro do Maraca, que a gente é muito forte com o apoio da torcida. Rapidinho, muito se falou sobre esse primeiro tempo do Flamengo. Você concorda que é o melhor primeiro tempo que o Flamengo fez no ano? Cara, eu acho que sim. A gente entrou desde o primeiro minuto até o final
muito forte, tentou anular a equipe deles, que é uma equipe muito boa treinada, então a gente sabia que tinha que estar ligado, né? Claro que a gente ficou triste pelo gol que a gente tomou, mas nosso diferencial é ter a mentalidade forte, não se abalou pelo gol que a gente tomou, a gente seguiu jogando, o que a gente sempre procura, e graças a Deus a gente conquistou essa classificação. Léo, aqui. Tá bom, aqui pra finalizar aqui. Vamos lá. A gente viu um Flamengo muito ofensivo no jogo de hoje, mas também com muitas chances perdidas. O que falta, na sua opinião, lógico, para o Flamengo começar a ser mais assertivo e converter essas chances que anda perdendo? Bom, acho que um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. É só você entrar ali e ver que o campo tá muito ruim para ambas as equipes. E tratando de Flamengo, uma equipe que propõe jogo que quer jogar. Quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, vai haver finalizações erradas, finalizações fracas. O goleiro deles também tem os méritos, né, de defender os chutes, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Apesar dessa dificuldade de fazer o gol ali nas finalizações, a gente está criando, está insistindo e, bom, está vencendo. Léo, hoje é uma classificação importante, né, para as quartas da Libertadores e muito motivo para comemorar, né, por ter conseguido passar, mas também tem uma exigência do torcedor diferente para o Flamengo do que para as outras equipes, do povo em geral, né? Queria que você avaliasse a trajetória do Flamengo até aqui na temporada, com essa classificação, estando diretamente na briga pelo título brasileiro e ainda assim muita cobrança. É normal, sexta temporada aqui, a gente sabe como que é, os que estão chegando há pouco tempo, tem pouco tempo de clube, estão se acostumando também. Basicamente é normal pro Flamengo, para o Brasil no geral. Eu acho que se você não tem resultado, você é cobrado, e você tem que dar um resultado imediatamente. Mas a gente mantém nosso trabalho, mantém nosso pé no chão. Eu acho que isso tem sido fundamental para que os nossos resultados viessem. Muita humildade mesmo, um sacrifício coletivo muito grande, como vocês viram hoje, um espírito muito, muito bacana e uma ambição muito grande nos olhos de querer conquistar de novo com essa camisa. Vai ter mais um jogo agora contra o Cruzeiro sábado, vitória contra o Cruzeiro, quartas de finais Libertadores, buscando, né? O Flamengo só depende dele no Brasileiro para poder pegar a liderança. O que você daria de instrução aos jogadores para esse jogo de sábado, né? Jogo de sábado muito difícil, onde o Cruzeiro tem melhorado cada vez mais, já está no G5 do Brasileiro, estava na zona de rebaixamento. Esse jogo agora, quão importante é para vocês? Bom, é importante como todos os outros, são 3 pontos que estão em disputa, e é claro que a gente vai com o mesmo sacrifício, vamos rever os jogadores que vão estar à disposição agora para esse jogo. Mas como eu falei há pouco, a ambição de todos nós está muito grande para continuar conquistando títulos com essa camisa. Eu acho que a gente tem que ir de degrau em degrau, construindo o nosso caminho, nossa trajetória no Brasileiro e pensar na próxima partida, sem pensar que a gente só depende de nós. Eu acho que deixa isso para outro momento. E muita humildade para trabalhar e alcançar nossos objetivos. Léo, vocês tiveram algum tipo de papo com o Leonardo Jardim nessa última paralisação para essa retomada de postura tática, de imposição contra o adversário, ou foi mais uma questão de correção para poder voltar de uma forma diferente, digamos assim? Não, acho que a gente tem nossas ideias, nosso estilo de jogo muito claro. A gente, independente do cenário do jogo, a gente não muda a nossa ideia de jogar. Até certo ponto a gente é até teimoso, mas é a nossa forma de jogar, a forma que a gente treina, a forma que a gente acredita que seja a melhor para representar o Flamengo, e a gente vai acreditar até o final nesse modelo de jogo. Valeu. Obrigado, Léo. Que colocaram vocês definitivamente na briga pelo título brasileiro e agora que levaram o Flamengo, tratado muitas vezes como não favorito contra o Cruzeiro, para os quartos dele. Bom, eu acho que a resposta para tudo isso que aconteceu é Flamengo. Essa turbulência, esse caos por conta da grandeza desse clube e da exigência que será colocada para cima da gente. Então, a gente
tem que estar nesse nível, e os empates realmente não é uma coisa que é aceitável, não só para a torcida, como para a gente também não. Então, como eu disse, nosso grupo, a sorte do nosso grupo é que a gente tem muitos jogadores que entendem o que é ser Flamengo e o que é viver isso, e saber que o caos vai acontecer em algum momento, porque faz parte e você não consegue vencer todos os jogos, é muito difícil ter uma temporada assim, e então a exigência é muito grande. Feliz que a gente tem jogadores que entendem isso e conseguem também passar para aqueles que estão chegando e ainda não entenderam, mas passam a entender. E feliz, agora é um momento difícil na temporada, um momento duro, que só a decisão praticamente, ainda mais na fase que a gente está no Libertadores e na fase que a gente está no Brasileiro, né? Uma margem muito pequena para erros e para deixar pontos para trás. Então, feliz que o grupo conseguiu se fechar, que o grupo entendeu o momento, entendeu o que estava acontecendo e conseguiu passar uma energia para fora, e principalmente dentro de campo a torcida entendeu, e nesses últimos... Léo, boa noite. Pode falar pra gente um pouco desse seu processo de retorno, né? Ficou bastante tempo fora, uma lesão que não tinha acontecido ainda na sua carreira. Como foi esse processo, como você está se sentindo e como voltar depois de tanto tempo parecendo que nunca parou? Cara, feliz assim pela maneira como foi conduzido, tanto pelo departamento como pelos fisioterapeutas, todo esse processo para eu voltar dessa maneira, né? Com isso que eu estava me preocupando, em voltar bem, né? Porque em não acelerar a volta de jeito nenhum, para que não acontecesse mais lesões também, porque como você mesmo falou, nunca tinha acontecido na minha vida, na minha carreira. Então isso me preocupou um pouco, mas lidando da maneira como eu lidei, com paciência, acreditando no trabalho de todos, de que o momento de voltar viria. Lógico, como eu disse, sempre me incomoda ficar fora, não participar dos jogos, ter ido para Portugal e acabar não tendo conseguido jogar. Mas acho que tudo no seu tempo, e o processo foi bem feito, e a gente está colhendo os frutos agora com essa volta da maneira que eu me sinto bem, confiante e pronto para ajudar o Flamengo no mais alto nível. Ortiz, Felipe Bardella, Portal Jogada 10. Eu queria saber quantos % dessa classificação você acredita para a torcida? Porque hoje teve uma força, né, muito grande, teve recorde de público, então queria que se você pudesse botar uma porcentagem aí. Pô, eu acho que fica 50-50 para nós ali dentro de campo. Lógico que os outros 50 vai para eles, porque nos deram muita força, principalmente nos momentos difíceis, cantaram, e não só aqui, no Mineirão também deu para escutar em muitos momentos, e nos embalando para que a gente conseguisse essa classificação, nos desse muita força. Então, como eu disse, quando junta esse grupo que entende esses grandes jogos, que sabe ser Flamengo, e essa nação que é incrível, não só aqui, mas em todos os lugares que a gente vai, é muito difícil de ser batido. Nos últimos jogos, né? Nas últimas entrevistas, principalmente os líderes do elenco falaram muito na palavra blindagem de vestiário. Eu queria saber como é que ficou esse momento do Flamengo em relação a muita especulação de contratações, até questionando o elenco. Eu queria saber como é que você entende a força desse elenco do Flamengo para o final dessa reta final da temporada. Como eu falei um pouco ali antes, esses momentos assim, a resposta sempre é o Flamengo. Não tem, a exigência é muito grande, e você passa 2 jogos sem vencer, as críticas vêm e esses momentos ruins acontecem, mas assim, a felicidade é que a gente tem grandes jogadores que entendem esses momentos, sabem que essa coisa que vem de fora não pode entrar para dentro do CT, não pode entrar para dentro do vestiário, e a gente sabe a capacidade que a gente tem nesse momento da temporada, nesses grandes jogos, não só no Brasileiro, como na Libertadores. Então, a gente tem conseguido passar por cima disso, justamente, como você falou, se blindando, fechando ali o vestiário e trabalhando o ataque, trabalhando para a defesa ajudando o ataque, e assim a gente sabe que a gente tem um potencial enorme de brigar lá em cima sempre. Valeu, pessoal. Liberar ele. Obrigado. Léo, parabéns aí pela vitória. No primeiro jogo lá no Mineirão, teve aquele lance do Pulgar com o Gerson, né, que ele recuperou. E agora, hoje teve do Jorginho, que tirou em cima da linha. Acredito que isso passa mais confiança no sistema defensivo. E entre vocês aí, a conversa sobre isso, falou o que o Pulgar falou, o que o Jorginho falou hoje sobre isso. Cara, eles são o nosso pulmão ali, cara. Eu fico impressionado o quanto esses caras correm, e não só o Jorginho e o Eric, mas
todos os volantes que entram ali, seja o Everton, seja o Saul, seja o Paquetá, quando faz aquela função, não quero me esquecer de ninguém, mas os volantes em geral ali, eles fazem muito pela gente, assim, não só por nós do ataque, por nós da defesa, mas pelos do ataque também. Eles sustentam muita coisa pela gente. Então, eles são, o Eric é um sinal de raça e nos inspira muito, porque às vezes as pessoas falam muito só da parte do Eric, de chegada, de carrinho e de coisa, e ele é um jogador espetacular com a bola. Então isso motiva muito a gente, porque ver um cara com a qualidade que ele tem, dando carrinho, brigando, se jogando de cabeça, saindo com a testa cortada, não tem como você não se motivar e não correr ainda mais. Ortiz, o que tá faltando para você fazer esse gol de cabeça no último jogo ali? Bateu na trave, nesse aí teve, né, passou perto. O que tá faltando aí e como é jogar para mim, na minha opinião, eu queria saber da sua, uma quase final, né? Final de Libertadores antecipado contra o Cruzeiro. Bom, acho que falando um pouco sobre isso, acho longe de ser uma final ainda, lógico que é um jogo que poderia ser uma final, né? Mas ainda temos muitos passos até lá, muitas equipes qualificadas pelo caminho que vamos ter que passar. Mas mostra um sinal da nossa força, não só dos titulares, mas do grupo inteiro. De quando você troca ali, você vê jogadores entrando às vezes para jogar 20 e 15 minutos que poderiam ser titulares em todos os times do Brasil, e eles entram esses 15 minutos dando a vida, se jogando, dando carrinho, ajudando, correndo muito. Então isso mostra muito a força do nosso grupo. E sobre o gol, espero que saia logo. Eu estou tentando fazer um gol antes da minha filha nascer, para ver se eu consigo fazer comemoração, mas cara, tá difícil. Primeiro bateu na trave, pelo menos saiu o gol, e hoje chegou perto, mas espero que esteja perto. Acho que está esquentando. Vamos ver se sai nas próximas rodadas aí. Para bater um pênalti. Pô, não, daí deixa pro Jorginho, melhor. Obrigado, pessoal. Valeu. A sua qualidade, talvez é um processo que a decisão ela estava em aberto. Talvez isso faz a gente procurar se defender um pouquinho mais, por mais que não era o planejado. Mas, cara, acho que o Flamengo fez por merecer dentro daquilo que eles se proporam a fazer, principalmente o nosso primeiro tempo foi muito bom. Ter tranquilidade, discernimento. Talvez esse momento é um momento difícil pra gente, principalmente pro clube que passou por anos antes dessa competição. Talvez um pouco de dentro do futebol, bater esses dois gigantes do futebol brasileiro numas oitavas. É muito cedo, o presidente falou, o próprio Baco já falou sobre isso. Mas paciência, entender que nem tudo tá errado, pelo contrário, tem muita coisa boa nesse elenco, passou por um processo de muita dificuldade nisso na temporada. Como é que você vê o comportamento da torcida do Flamengo em relação ao Gerson? Você vem aqui, você não é vaiado, você não é xingado, enfim, mas você vê isso com o seu companheiro de time. Como é que vocês têm lidado isso diretamente com o Gerson? Você conhece os dois amigos? Cara, é um pouco difícil de falar, talvez o torcedor ele é muito mais emoção do que razão. O Gerson tem uma história gigantesca dentro do clube. Talvez por um momento que a gente vive na nossa carreira que pode acontecer uma saída. Eu mesmo no início do ano acabei saindo, retornando para minha casa. E talvez o torcedor do Flamengo ele tem isso, né? Muitas vezes quando os jogadores saem daqui e estão em outro clube, acaba que vira um pouco de algo. Fico um pouco triste por isso, porque o Gerson tem uma história grandiosa no clube, que ninguém vai pagar. Ninguém vai pagar isso. Mas acho que ele, sabe, jogador experiente, multicampeão, sabe lidar com esses momentos e vamos pra cima. Fabrício, olhando de fora antes desse confronto começar, a sensação que a gente tinha, é óbvio, para as duas equipes era muito importante avançar, mas do lado do Flamengo, se acontecesse uma eliminação, talvez pudesse custar o cargo do Jardim, e do lado do Cruzeiro muito se falava sobre um trabalho em crescimento do Arthur Jorge, com boas apresentações. Claro que é duro demais deixar a competição nas oitavas, mas eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que vem crescendo e o Cruzeiro ainda em duas frentes para brigar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Foi o que eu falei aqui poucos minutos atrás. O início foi difícil pra gente. Talvez a gente está falando de um dos campeonatos e jogando numa equipe onde a pressão ela existe. E acaba que a gente acumula o início do ano do Campeonato Brasileiro, onde a gente teve 8 jogos, onde a gente não soma pontos, não consegue vencer. A confiança ela vai caindo um pouco. Isso é um processo normal e todo mundo sabe. Não é só no Cruzeiro que acontece, já aconteceu no Flamengo, enfim, em todos os clubes. E quando o Arthur chega, ele prega muito isso, a questão da confiança, a questão de ter uma energia muito boa dentro do elenco. E aí a gente não, é inegável se eu vou falar que a gente não tem uma campanha de retomada, porque a gente sai de uma posição que era muito incômoda e hoje a gente está em quinto colocado no Brasileiro. Então, e também a gente tem a gente
acaba que teve algumas infelicidades, perdemos jogadores importantes que foram feitos até o investimento do clube. Então, acho que tem muita coisa boa dentro desse Cruzeiro. Acho que tem muita coisa boa para vir pela frente. Entender esse momento, essa turbulência que se passa hoje e já seguir adiante. De sábado, a gente tem um jogo completamente importante contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Talvez é uma outra decisão que é importante para nós e importante para eles. E logo em seguida a gente tem um duelo de contra o Brasil que, sem dúvida nenhuma, também passa a ser uma importância tremenda. O Pedrinho falou aqui que vai deixar a torcida dele, já que agora vocês foram eliminados, que o Pedrinho vai torcer pela relação boa que tem com o Baco também. Você, especialmente por já ter jogado aqui, também fica com esse sentimento de torcer pro Flamengo agora na Libertadores? Sim, eu queria muito que o Cruzeiro passasse, né, para seguir adiante. Mas acho que dentro do que passaram, dos confrontos que vão ter pela frente, acho que não vai conseguir o Flamengo. Ô Fabrício, como é que foi só um detalhe em relação à questão também do jogo brasileiro, tá? A preparação de vocês em relação a essa dinâmica, ou Pedro ou Bruno Henrique, vocês estavam preparados para um, para outro, qual é a diferença do seu ponto de vista da marcação de quem vai enfrentar o Flamengo com essa, talvez, dúvida ou possibilidades, né, variadas? Essa possibilidade ela nunca foi dúvida, porque a gente já sabia que o Flamengo jogando sob seus domínios, o Pedro seria o jogador, nada contra o Bruno Henrique, mas porque é um time que teoricamente precisava de gols. Então a gente já sabia sobre isso. Então, infelizmente, é o que eu falei. Talvez o primeiro tempo custou caro a nossa classificação. Você falou ali sobre a cobrança, né, da torcida, falaram das vaias ao Gerson também. Queria que você falasse um pouco como foi o vestiário dele ali no final do jogo, como que ele estava, enfim, em relação a tudo isso. Não, processo normal do futebol. O Gerson é um cara experiente, sabe passar por esses momentos. No intervalo, no vestiário, acaba que a gente não se fala muito, até porque é uma eliminação, todo mundo sente. Então, dá sequência no trabalho. O Gerson é um baita jogador que, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito o Cruzeiro. Ô, Fabrício, só uma aqui. Pedrinho, você falou de momento, né? Acabou de falar de momento ali. Com essa eliminação agora da Libertadores, com o brasileiro um pouco distante na pontuação, o Cruzeiro vê agora a Copa do Brasil como prioridade? Não. Igual eu falei, prioridade nossa é tudo que disputa, né? No brasileiro nós ficamos muito para trás, né? E infelizmente para recuperar é difícil, mas nós estamos na luta e nós vamos com força total para a Copa do Brasil, né? Pegamos também o sorteio, o nosso rival, né? Que é difícil também, então o sorteio não foi muito generoso com o Cruzeiro dessa vez e esperamos seguir a luta aí, vamos para cima aí. Pedrinho, Dá para perceber que você e o Baco têm uma relação bastante amistosa aí nos bastidores. Queria saber como é que é essa relação de vocês, se teve alguma conversa de agora, após essa eliminação do Cruzeiro. Não, nós conversamos antes, né, e é o que nós sempre falamos, né, infelizmente deu Cruzeiro e Flamengo, do primeiro dia nós já falamos que ninguém queria, nem o Flamengo queria o Cruzeiro e nós muito menos o Flamengo, mas eu tenho uma relação ótima com o BAP, com o Flamengo. O Flamengo é um clube parceiro do Cruzeiro, né? Nossas torcidas sempre andam junto, a gente tem uma relação muito boa e o Flamengo segue aí, vamos torcer para ele aí. O quanto enfrentar o Flamengo frustrou os planos do Cruzeiro para a temporada? Não, a gente sabia que era muito difícil, era difícil, a gente não ganhamos jogo lá em Belo Horizonte, né? Assim, nós tínhamos que ter feito o dever de casa, fizemos, né? E sabia da dificuldade, né? A gente sabia da dificuldade de enfrentar o Flamengo, não é fácil, né? Mas a gente fica com a frustração de não ir para frente na Libertadores, que é triste, que é um sonho do nosso torcedor, mas vamos beliscando em hora e chega a nossa vez. Obrigada. Rossi, fala aqui com a gente rapidinho. Vai, Letícia. Rossi, hoje mais uma classificação do Flamengo, você que já fez parte dessa história no ano passado, foi muito importante na conquista da Libertadores do ano passado, dessa vez exigido, mais uma vez, sobretudo no segundo tempo, pudesse avaliar a trajetória do Flamengo até aqui na Libertadores. Eu acho que não tem muito para avaliar, né? Eu acho que a gente fez uma campanha excepcional na fase de grupos que conseguimos ficar como o melhor primeiro de todos para a gente ter essa força de poder decidir em casa. A gente conseguiu um empate lá no Mineirão que nos deu a possibilidade de vir definir aqui em casa com nossa torcida que fez sua parte hoje, que apoiou os 100 minutos que foram de jogo. Então é isso, eu acho que a gente vem fazendo um grande papel na Libertadores, o Cruzeiro é um grande rival que a gente tocou no sorteio, né, nas oitavas, e agora é esperar o jogo entre Del Valle e Tolima para
que nos deixe saber quem vai ser nosso próximo rival. Nossa, falando um pouquinho sobre aquele lance ali que o Jorginho tirou a bola em cima da linha, queria saber como é que você entende aquela situação ali de cima da linha ali e o gol do Cruzeiro também. Tipo assim, eu acho que a bola do Jorginho, realmente, parabenizar ele, porque o quanto ele acreditou naquela bola, que ele continuou correndo para tentar tirar essa bola aí. É uma bola muito difícil, uma bola que vem rasteira no cruzamento, consegue desviar na primeira trave, quica e sai por cima no segunda, e ele acreditou e conseguiu tirar. Óbvio que vale um gol, vale também, é parte da classificação. E no gol do Cruzeiro não tem nada para falar, né? É um chute muito difícil, foi um chutaço que, na verdade, que eu consigo reagir só recém da bola passar do lado do Jorginho. Ainda quase consigo chegar na bola, mas não deu. Mas o time fez um grande esforço para ir buscar o gol da vitória, conseguimos e classificamos, que isso era o que a gente queria. Rossi.